Eu quero discutir com vocês como é que eu vou fazer a derivada segunda. Tem duas possibilidades. Agora, pela segunda vez, eu posso derivar em relação a x ou em relação a y. Bom, pessoal, então eu tenho a derivada em relação a x. E agora eu vou achar, novamente, posso achar uma derivada segunda, pela segunda vez, em relação a x daquilo que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho derivada de z em relação a x. E aí nós podemos escrever de um jeito mais habitual, derivada segunda de z em relação a x, desse jeito aqui. Então, assim eu botaria a derivada segunda em relação a x. E também, assim como eu fiz a derivada em relação a x, eu poderia colocar derivada em relação a y do que eu já tenho. O que eu tenho está aqui. Só copio. Derivada de z em relação a x. E aí, é claro, eu poderia, da mesma forma que eu fiz aqui, em vez de escrever duas vezes esse símbolo, esse 6 virado aqui, eu coloco derivada segunda, primeiro em relação... Não, primeiro em relação a x, depois foi em relação a y. Tá aqui. Então, eu vou derivar em relação a x primeiro e depois pela segunda vez em relação a y. Isso aqui é derivada, é uma derivada pura, chamada de derivada pura. Isso aqui é uma derivada mista ou cruzada, quando é diferente aqui. Então tá, pessoal, essa é a nomenclatura. Aqui tá botando a ordem. Primeiro eu fiz com x, depois com y. E aqui, como é a mesma letra, a mesma variável, não tem porquê. Pode juntar desse jeito. Então, colocando aqui, derivada segunda em relação a x, de novo. 2 vezes 1. Por quê? Porque a variável é o x. 2 vezes 1. Aqui de novo, ó, a variável é x, nesse caso aqui. Vamos separar bem aqui, ó. Então agora, né, fazendo aqui a outra, derivada em relação a x de novo, disso aqui, passa para frente, menos 6 vezes 2x na 2 menos 1, vezes y, que permanece intacto porque é considerado uma constante nesse caso. Mais derivada em relação a x aqui, não tem x nenhum, então o 5 e o 4 são constantes, e o produto de duas constantes é uma outra constante, 0. Tá ok, pessoal. Então, de baixo aqui, passando a limpo, 2 vezes 1, 2, menos 12x apenas. Agora eu vou fazer a derivada segunda em relação a y. Então, agora ficará em relação a y. Então, 2 vezes x é uma constante, dá 0 aqui. Vamos colocar aqui em cima, já que está aqui. Então, a derivada agora em relação a y. Esse aqui é uma constante. A variável é y, nesse caso, menos
6x ao quadrado vezes 1. 5 vezes y na 4 em relação a y. Então, a variável é o y, mais 5 vezes 4 y na 4 menos 1. Passando a limpo aqui. Se zero não precisa copiar, então vou fazer o seguinte, vou dar uma disfarçadinha aqui. Menos 6 x ao quadrado, pessoal, para aproveitar o zero. Dei uma ajeitadinha aqui, transformei em 6. Isso aqui eu não preciso copiar. Mais 20 y na 3. Aí. Eu poderia ter escrito aqui, pessoal, naquela outra nomenclatura, eu poderia ter escrito f primeiro em relação a x, depois foi em relação a y. Vocês olhem bem que aqui, ó, se for escolher esta nomenclatura, claro, eu teria que ter botado z aqui. Vamos botar z. Derivada de z. Primeiro em relação a x, depois em relação a y. Seria menos 6x ao quadrado mais 20y na 3. Tem professores e autores que usam essa nomenclatura aqui. Só que olhem bem, aqui ficou invertido. Ó. Aqui eu escrevo primeiro em relação a x e depois a segunda em relação a y. Aqui não, aqui eu escrevo primeiro em relação a x e segundo em relação a y. Desse jeito aqui, eu escrevi nessa ordem aqui, para expressar quem é o primeiro e o segundo. E aqui, por causa que vem de origem disso aqui, eu escrevo primeiro em relação a x, depois em relação a y, nessa ordem aqui. E aqui é o invertido, primeiro em relação a x, depois em relação a y. Então, cuidado com essa nomenclatura aqui. Posso escrever de outro jeito, né? Mas desse jeito aqui. Então, vamos pegar isso aqui, vamos passar limpo o resultado para resumir só o que interessa. Pessoal, eu estava dando uma olhada e na minha revisão eu vi que eu esqueci de colocar o y aqui. Para vocês não pensar, né? Eu copiei aqui. Na hora que eu copiei, eu esqueci de colocar o y. Então, esse y foi só um esquecimento, mas ele tinha que estar aqui. Então, vamos passar limpo agora os resultados que eu obtive. Então, aqui ficou derivada, né, pessoal? De z em relação a x, que também podia ser escrito desse jeito. Aqui está o resultado. Depois, a derivada segunda em relação ao x, duas vezes. Está aqui o resultado, que também poderia ser escrito desse jeito. E aqui, derivada segunda de z em relação a x, depois em relação a y. Então, aqui está escrito a ordem, que é primeiro eu fiz uma, depois eu fiz assim. E aqui poderia ter colocado também desse jeito, só que aí o primeiro é em relação a x e o segundo em relação a y.